Fala galera, tudo bem? Como é que você tá? Espero que você esteja bem. Seja bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube ou ao meu Spotify, meu podcast. Muito feliz de você ter passado por aqui para poder assistir ou ouvir a mais um episódio. Hoje eu tive a oportunidade de entrevistar um cara fantástico, um amigo, autor, pastor, um ícone da nossa cultura evangélica no Brasil, responsável por a Bíblia Freestyle, Projeto Descrentes, pastor da igreja Manifesto, enfim, um cara fantástico. Tenho certeza que essa entrevista vai te deixar de cabelo em pé. Com muita empolgação e sem mais delongas, fique aí com meu amigo Ariovaldo Carlos Júnior. Valeu! Bom, hoje eu tô aqui com meu amigo, pastor Ariovaldo Júnior, Ariovaldo Carlos Júnior, para quem não conhece o nome dele inteiro. Ele é de São Paulo, mas reside em Uberlândia. Pastoreia lá a igreja chamada Manifesto. É pai de família, esposo, cristão, roqueiro, bem doido. Se vocês não conhecem, vão conhecê-lo. Mas é um cara centrado nas doutrinas de Deus e é isso que eu, pelo menos, aprendi a admirar dele. Fundador de um monte de coisa, do Projeto Descrentes, que a gente vai falar hoje. Idealizador da Bíblia Freestyle, que ainda não está pronta, mas é um trabalho em processo. Enfim, um monte de coisa que ele vai poder falar para você. Ariovaldo, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo e obrigado por compartilhar conosco aqui, esse pequeno grupo, a sua sabedoria. Valeu, eu que agradeço. Estamos aí para poder colaborar mesmo. A biografia aí já foi bem detalhada, né? Esqueceu alguma coisa, não? Estamos aí. Show. A minha ideia, cara, era começar com alguns temas, mas como eu sei que você é um cara que no seu tempo passado já gostou de polêmica, hoje nem tanto, né? Ontem eu vi um negócio admirável e queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso para a gente começar, pode servir como um quebra-gelo. Parece que as pessoas, principalmente no reino de Deus, no evangelho, né? Quando a gente alcança uma certa fama, parece que a gente escolhe um time. Esse time aqui é o meu e todos os outros são meus inimigos. E você já teve várias fases da sua vida que foi muito criticado, ainda é. Mas ontem você fez uma live com um cara que a maioria das pessoas nunca ia imaginar que você faria uma live com ele, que é o pastor Lucim. O que você diz disso? Como foi seu processo de amadurecimento? Que eu particularmente achei fantástico, porque juntou dois universos que eu nunca juntaria. É um preconceito que quebrou para mim ontem. Mas como você chegou nesse ponto, nessa conclusão? Como é que foi o seu processo de entender isso tudo? Eu até compartilhei um pouco, né, nessa própria live que eu fiz com ele, do como que algumas coisas, acho que na caminhada de fé, foi me deixando meio decepcionado por conta de posturas que às vezes a gente tinha alguma expectativa com relação aos amigos, aqueles que caminhavam com a gente aí ao longo dos anos, e que, de certo modo, foram, assim, meio frustradas, né? Então, eu comentei que eu perdi amigos por causa de posicionamentos políticos, cara, que é uma coisa na minha cabeça que não faz sentido algum, né? Eu tenho amigos que votam em tudo que você imaginar e tem uns que não votam também. E eu nunca achei que fizesse sentido a gente perder a comunhão por causa desse tipo de opinião. Posteriormente, começou por conta, é uma coisa mais recente, né? Esse resgate de uma certa ortodoxia que está se traduzindo muito mais por formas do que propriamente por essência. Eu até me ofendo quando alguém abraça um pacote teológico extremamente ortodoxo e começa a falar como se a gente não fosse ortodoxo, como se a gente não tivesse compromisso com aquilo que é a essência da Escritura, né? Então, por conta disso, eu percebi que nos dias que a gente está vivendo, essas polarizações estão ficando mais radicais. Né? E no meio desse processo, tudo isso que você falou das tretas e tudo mais, eu, em outras épocas da minha vida, talvez tenha tornado muito pessoal a minha aversão a práticas das outras pessoas que eu não concordo. Isso não significa que eu mudei o meu pensamento ou que eu agora manifesto concordância com relação a que outros fizeram. Mas, quantas vezes eu também nessa jornada aí, a igreja que eu pastoreio já tem, esse ano completa 18 anos de igreja organizada, então quantas vezes nessa minha caminhada de mais de 20 anos, sonhando, pensando em ministério, eu não fui mal interpretado. Ou alguém pegou uma coisa que na minha cabeça não tinha uma intenção ali secundária e as pessoas depois reinterpretaram aquilo do jeito que queriam, né? Então, o que acabou acontecendo na minha jornada é que eu tenho tentado ser mais responsável.
né? No sentido de tentar compreender a pessoa, ao invés de apenas fazer um julgamento das palavras das pessoas, como se isso determinasse quem necessariamente elas são e as motivações, né? Até porque eu acredito que a gente, às vezes, se preocupa demais com os erros que a gente comete na caminhada, e Deus parece que não está muito preocupado com isso. Porque se o erro fosse determinante para a questão da salvação, estava todo mundo perdido. Todo né? mundo Porque perdido. todo mundo agora, olha que coisa legal, você pode ser teologicamente impecável e ainda assim ir para o inferno. É engraçado isso, né? Você pode chamar Cristo de Senhor, mas se o coração não estiver no lugar certo, pode ser que não haja salvação para você. Agora, dá para você ter o coração no lugar certo e cometer imprecisões. Eu não estou falando de heresias, mas eu estou falando de imprecisões. Por quê? Por ignorância, por uma interpretação infantil, né? Por má interpretação de terceiros. Então, isso é possível. E ainda assim, a gente vê a manifestação dessa salvação de Deus na nossa vida. Então, por conta disso, é que, de certo modo, eu tenho me tornado mais tolerante a muitas coisas, né? E essa minha tolerância, como eu falei, não é a questão de práticas, mas é a questão de pessoas. Sim. Aí, esse lance da pandemia, o Lucinho já me segue há um tempo e eu passei a segui-lo também. Eu passei a ouvir umas pregações recentes dele, porque fazia muitos anos que eu não vi uma pregação do Lucinho, cara. E aí eu falei assim, cara, eu não sou mais o mesmo e eu percebo que ele também não é. Sim, sei. Muita coisa avançou, né? E aí agora, eu fazendo dia de maldade, há umas 2, 3 semanas atrás, alguém provocou, falou, quando você vai chamar o Lucinho para fazer uma live? E aí eu já respondi e marquei ele na hora. Agora. Eu falei, e aí, Lucinho, vamos adiantar a volta de Jesus aí, né? E ele se prontificou sem dificuldade alguma, sem colocar nenhuma condição, que é uma coisa que eu confesso para você que está difícil hoje em dia. Eu tento, às vezes, eu sou convidado para algumas lives, aí depois eu sou desconvidado a hora que vem as pressões. Sim. A hora que os sistemas denominacionais falam assim, você vai sentar com o Ari, cara? Não grava com esse cara não, que vai queimar seu filme, né? Ele que é mais famosinho. Eu tive que responder isso daí essa semana passada, porque eu gosto de pensar também que a mesa tem 2 cantos, né? Tem 2 extremos, então é uma mesa redonda, então cabe todo mundo. Então eu sentei com gente muito conservadora e sentei com gente muito extremista, no bom sentido da palavra, e aí alguns amigos, na hora que eu perguntei qual pergunta vocês acham que eu deveria fazer, e aí para quem? Falaram, eu vou conversar com esse e com o Ari também. Pelo amor de Deus, não faz isso. E aí eu falei para os caras, rapaz, quando vocês perceberem que a gente tem muito mais em comum do que de diferente, aí as coisas mudam, né? Inclusive, a live que você fez com o Lucinho foi uma surpresa para mim, muita coisa que ele falou ali, a gente realmente julga e por causa do nosso preconceito, coloca o cara na cruz, né? A foto da Bíblia e tal, enfim, muito legal, foi muito bom mesmo, parabéns. E eu confesso que na minha caminhada, eu tenho até uma certa preguiça de sentar com gente que só concorda comigo. Porque uma conversa com quem só concorda comigo é a mesma coisa que não conversar. É a mesma coisa que uma comunhão inútil, né? Eu tenho muito mais prazer. E aí o confronto, ele vem em todos os sentidos. Não quer dizer que todos que me confrontam estão certos, mas também não quer dizer que estão errados. Nesse debate de ideias, onde a gente não mata as pessoas, né? Não rotula elas pelas suas opiniões, é que a gente vai crescendo. Então eu falo para as pessoas, você quer governar, por exemplo, a igreja, né? Estabelecer um conselho, alguma coisa do tipo, a pior coisa que você pode fazer é montar um grupo totalmente homogêneo. Porque aí no final você vai governar como um ditador. Você fala, todo mundo diz amém, porque todo mundo concorda. Agora, nessa multiforme expressão da graça de Deus em nós, a gente consegue ser radicalmente divergente nas nossas percepções, nos nossos pontos de vista, e ainda assim convergir em alguma coisa que traduz aquilo que é melhor, aquilo que é vontade de Deus para as pessoas, né? Então, eu gosto do diferente, cara. Eu não tenho crise de sentar nem com o herege. Eu não estou me juntando com ele para escarnecer, então eu não vejo dificuldade nenhuma. Isso. E grupo de afinidade na igreja, né? A igreja precisa ter um pingo de caos, um pingo de discordância, senão não rola. Aproveitando que você falou isso, eu vou pegar uma curva aqui nesse assunto que você levantou. Nosso tempo agora, eu acho que a gente tem mais evidência, não é que a gente tem mais em número, mas a gente tem mais evidência de pessoas que, talvez por uma
uma expressão infantil, ainda não tem maturidade para articular um pensamento, acaba comunicando algo que sai errado e aí tenta declarar verdades que acham que é absoluta e não é absoluta e por aí vai. Que conselho você daria para esses jovens pastores que estão passando por aquilo que você passou, que o Lucinho passou há 20 anos atrás, há 15 anos atrás? Que conselho você daria para eles em termos de amadurecer, articular, ou fala mesmo e lá na frente conserta? Como que você vê essa situação? Eu acredito que nós precisamos de uma construção teológica mais humilde. Falta humildade, acho que em todas as nossas percepções de vida, né? Não apenas teológicas, mas doutrinárias, que seria o desenrolar da nossa teologia, mas principalmente relacionais. Hoje, se eu fosse priorizar aquilo que a gente deve colocar o nosso empenho, o nosso esforço para se tornar uma realidade, eu colocaria o relacional em primeiro lugar. Porque o meu irmão, ou ele é meu irmão, independente de qualquer circunstância, ou ele nunca foi. E às vezes a gente está rompendo a comunhão por conta das divergências doutrinárias e teológicas, né? E eu não consigo hoje conceber isso à luz das Escrituras, né? Eu vejo Paulo de uma maneira que a gente não tem ciência para compreender, dizendo, inclusive, que está entregando um irmão para Satanás, para destruição do corpo, mas com fim de salvação da alma. Ele não está preocupado com o cara dar certo. Ele está dizendo que é melhor que o próprio diabo tenha autorização aí da parte de Deus, né, para acabar com a vida desse cara, mas para que no final ele dê certo, ele esteja em Deus, do que ele continue envergonhando o nome de Deus. Então eu não sei o que Paulo sabia sobre esse cara. Mas, como a gente não tem toda essa ciência aí, nessa revelação que Paulo teve, a gente, no mínimo, então, deveria se portar com relação uns aos outros com um pouco mais de humildade. Então, aquilo que eu creio, eu devo crer firmemente. Está tudo certo. Mas a gente precisa ter uma postura onde a gente escuta um pouco mais os outros e tenta compreender. E é engraçado como esse nosso pensamento é ocidental e ele não tem nada a ver com a essência da igreja. Tem um ditado, né, muito comum entre os judeus, os rabinos, que a gente, na boa, a gente não tem estômago para viver do jeito que os caras vivem. Eles dizem que entre 3 rabinos existem sempre 4 opiniões. Uau. Ou seja, eles não consideram, né, que a opinião de cada um deles tem esse peso de verdade como as pessoas pressupõem. Tanto que no tempo de Jesus lá, a gente vê que há um debate inflamado entre os fariseus, que acreditam que a espiritualidade verdadeira é a observância da palavra, e os saduceus, que acreditam que a espiritualidade verdadeira é o serviço do templo. Mas, curiosamente, na hora de compor o sinédrio, são os 2 grupos que estão lá. Né? Eles não poderiam, vamos dar um golpe, não sei o quê. E o grupo mais influente é o menor, que é o dos fariseus. Montar a bancada farisaica aqui. Pois é. Não, o fariseu, ele era exemplo. A igreja hoje parece muito mais no sentido positivo do que era o grupo dos fariseus, do que da hipocrisia que foi se tornando os saduceus. Né? Mas nos nossos dias, gente, nós não temos esse estômago para suportar o diferente, mas eu acho que a gente deveria ter, né? O estômago de pensar assim, palavras de Jesus, não é contra nós? Então é por nós. Sim. Esse é o primeiro ponto. Palavras do Gamaliel, essa é legal também, né? Lá em Atos, fala assim, olha, se a gente for contra isso e isso for de Deus, né, nós vamos estar indo contra Deus, então vamos deixar, e o tempo vai dizer de quem isso aí é. Cara, o Gamaliel falou isso, velho, o cara que foi mestre de Paulo, é impressionante. Então você vai vendo que existem homens aí em todas as épocas que têm às vezes um pouco mais de sabedoria por ter essa sensibilidade. Não vamos lutar contra aquilo que às vezes a gente não alcança, a gente não compreende. E nos nossos dias parece que está muito radical, né? Todo mundo aprende 2, 3 coisas e tenta fazer disso um cavalo de batalha. E cai do cavalo em breve, né? Cai. E depois algumas crises que a gente provoca nas relações, fica difícil de voltar para trás. Eu acho que uma das coisas que os jovens precisam perceber, né? Eu ainda me considero jovem, eu tenho 36, mas uma das coisas que a gente precisa perceber é esse ditado que você citou é fantástico. Entre 3 rabinos há sempre 4 opiniões. Parta sempre do princípio que você não sabe tudo, né? Parta sempre do princípio que você pode estar errado. É muito bom você ter autoconhecimento e saber o que você sabe, mas é melhor ainda você saber o que você não sabe. Então, para não passar vergonha,
sempre parta do ponto que você, né, cara, o que eu estou falando aqui é a minha opinião, eu ouvi isso, isso e isso, e eu posso estar errado, enfim. Quando você chegar lá nos 90, nos 100 anos de idade, aí você afirma categoricamente alguma coisa, mas aos 30 é muito cedo. E o pior é que boa parte da nossa construção teológica, ela é feita em cima de percepções, né? Então, por exemplo, nós sabemos algumas coisas muito óbvias. A gente sabe que Jesus vai voltar, que ele falou. A gente sabe que nem todos serão salvos, ele falou. Ele falou que a porta é estreita, o caminho é estreito, são poucos os que acertam com ele. Então, ele vai falando algumas coisas muito explicitamente. Agora, as questões litúrgicas e até mesmo as questões da motivação para a salvação, que aí entra, né, a predestinação e o livre-arbítrio, a gente vê a Bíblia dando margem para as duas coisas. Então, quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu falo, cara, eu sou calvinista, eu acredito na predestinação, que eu acho que o pacote doutrinário construído historicamente, ele, para mim, é muito mais razoável, ele parece muito mais coerente. Falei, mas se a gente não ficasse contando quais são as motivações pelas quais a gente vive uma vida piedosa, pelo qual a gente faz o que faz, eu não consigo ver diferença de práticas entre um calvinista e um arminiano. Então, se a gente não ficasse discutindo essas coisas, a comunhão poderia ser mais plena, né? Eu acho que nós estamos discutindo a motivação. Um faz para ser, o outro faz porque é. Agora, eu acredito que o que Jesus diz, que o importante é que a gente viva essa jornada, a gente faça aquilo que a gente nasceu para fazer. Se isso acontecer, é porque nós somos filhos de Deus. Agora, a motivação, eu estou pronto para estar errado. Isso que é bom, né? Tá pronto para estar errado e esperar que as coisas se encaixem. Você sabe que eu ia te perguntar sobre o contexto da sua igreja local aí no Manifesto e o que está acontecendo nesse período de parada, que é uma pergunta óbvia, você deve ter respondido isso mais de 300 vezes já. Mas, se possível, cara, eu queria que você contasse, assim, de uma maneira resumida, que você também já deve estar enjoado de fazer isso, essa sua história de... Eu conheço a história da sua conversão, eu li bastante a seu respeito, ouvi bastante coisas que você já disse. Mas aonde começa a história ali da igreja, da Manifesto, né? Saída da Sal da Terra e... Sal da Terra, né? Da onde começa a história do Manifesto, porque um ponto dessa história me interessa de maneira específica, que é o período que vocês passaram na rua, né? O período da briga contra a instituição, porque foi hoje eu posso chamar de erro, mas na época era uma convicção minha, mas foi um erro meu de bater de frente com todo esse sistema. A gente passou um ano aqui na rua achando que passaria a eternidade, e eu sei que vocês passaram, se eu não me engano, 7 anos na rua. Foi uma experiência fantástica, e depois se organizar e entender a saúde dessa organização. Queria que você contasse um pouco dessa história com alguns desses insights, porque eu acho que a nossa próxima geração vai experimentar um elemento disso, talvez não na rua, mas o fato da gente se relacionar virtualmente, que não deixa de ser real, mas é superficial. Enfim, eu acho que a gente vai experimentar muita coisa, essa queda de padrões econômicos do tempo, e eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Hoje eu estava numa reunião com pastores do Ministério Sal da Terra, a gente estava falando sobre isso, né? Deixa eu só pontuar algumas coisas. A Igreja Manifesto, ela é uma igreja Sal da Terra. Manifesto é só nome fantasia. Aí eu vou pontuar exatamente onde entra essa coisa toda na história. Quando eu me converti, cara, eu me converti numa igreja pentecostal que pregou o evangelho para mim, mas que não tinha muito estômago para o perfil cultural que eu tinha, não. Então, eu era parte desses grupos de rua, metaleiros, punks, skinheads, uma galera que até andava junto aqui em Uberlândia, mas era curtição, uso de drogas, bebida, passar o rodo nas meninas, aquela parada. E isso na adolescência ainda, né? Agora, o que aconteceu foi que um amigo meu se converteu e esse cara passou a pregar o evangelho para os seus amigos. Quando a gente se converteu, então, a gente acabou indo para essa igreja pentecostal, que foi quem abraçou ele, e lá nós enfrentamos muitos problemas. A igreja ainda estava discutindo o uso de bateria no culto, se podia usar distorção de guitarra, coisas que hoje, assim, a galera acha que é lenda, né? Mas não era. A primeira metade ali dos anos 90 havia ainda essa discussão, rock ser do diabo, esse tipo de bobagem, né? Aí o que aconteceu? Aconteceu que o que salvou a nossa vida foi esse lance, assim, que eu acho que foi uma ação do Espírito Santo mesmo. De eu e esse amigo, a gente ter um estômago, assim, para falar, cara, a igreja ainda não tem visão com relação nem a nós. Então, a gente não podia usar camisa de banda, tinha que usar cabelo preso, não podia usar brinco, cara. Sabe? Era uma coisa muito retrógrada, né? Mas
tinha muitas coisas boas, nós aprendemos muitas coisas a respeito de Deus que eram sensacionais. Então a gente entendeu assim, ó, o preço para conviver com esses irmãos é a gente, de certo modo, se omitir com relação a alguns conflitos. Então a gente foi se omitindo. Agora, obviamente, muita gente na igreja tratava a gente como lixo, né? Principalmente as pessoas de mais idade. E tá tudo certo. A gente entendia que essas pessoas, segundo a nossa leitura da Escritura, eram os fracos na fé. E a gente tem que preservar a consciência do fraco, né? Agora, olha que coisa doida. 2 novo convertidos, entendendo que o fraco é o velho convertido, né? Mas é assim o jeito que Deus trabalha. Aí o que aconteceu? A gente começou a evangelizar pessoas nos lugares de onde nós viemos. Então a gente se fardava todo de novo, voltava a se vestir, usar brinco, tudo do jeito que a gente fazia antes. Só que agora a gente estava vivendo nos mesmos lugares e tentando compartilhar uma mensagem de fé. Só que não era esse evangelismo clichêzaço que a galera... Ai, vamos lá evangelizar, né? Cara, não tinha nem beirada para falar de Deus para as pessoas. A gente tinha que discernir, tinha que se relacionar. Então, ficando amigos das pessoas e frequentando a casa delas como a gente fazia anteriormente, eu podia abrir o meu coração a respeito da minha angústia da vida, o cara abriu o coração dele e ali entrava a pregação. Isso correndo o risco de ser mal interpretado, né? E ser... Sim, tinha que ter sensibilidade demais, cara. Porque senão você tinha que achar Deus na música do Iron Maiden. Não dava para citar um louvor ou uma banda cristã. As bandas cristãs, a gente ainda mexia com vinil, né? As bandas cristãs ainda era uma coisa assim, conseguir material era muito difícil. E, cara, esse negócio começou a dar fruto. Só que quando alguém virava e falava assim, eu quero conhecer esse Deus, para onde você levava esse cara? E aí eu tinha que levar ele para a igreja. Aí eu tinha que trabalhar na vida desse cara muita coisa para levar ele na igreja. Eu tinha que preparar o coração. Para ele entender que ele teria que renunciar a algumas coisas culturais, e não porque a Bíblia ou Deus exige disso, mas pela fraqueza de entendimento das pessoas na igreja. E, cara, a gente trabalhava isso. E aí depois a gente tinha que trabalhar a igreja para conseguir aceitar o diferente, mesmo quando ele estava tentando não ser diferente. E aí Deus foi dando sensibilidade. Então, por exemplo, uma das estratégias que a gente desenvolveu na época, que foi genial, foi a gente se envolver com algumas coisas na vida prática daquela igreja organizada, lá, pentecostal, bem tradicional, que não é as coisas que a gente queria fazer, mas eram as coisas que iam fazendo com que a gente crescesse em respeito. Então, o que a gente fazia? A gente agarrava o serviço. Então, era uma igreja grande, tinha mais de 1.000 membros. Aí o pessoal falava assim, precisa de voluntários para lavar o prédio. E a gente, opa, estamos aqui. E aí, cara, todo mundo assim, mas peraí, ninguém quer ajudar, mas esses 2 malucos aí que caíram de paraquedas aqui estão lá, né? Precisa de ajuda na cozinha, num dia que tinha um almoço lá, estamos aqui. Precisa de ajuda, e a gente ajudando. E depois, vai ter uma vigília de oração. E as vigílias antigamente era vigília mesmo, né? Começava 8 da noite até 8 da manhã. Era vigília, né? Não há de alguém se dormisse, né? E as veinhas conduzindo, aquela parada toda. E a gente começou a colar. Chegava cedo e ia embora só hora que acabasse. E a gente ouviu muito desaforo, cara. Aquelas velhinhas da oração chegar em você e falar assim, já vi um monte igual você. Você está aqui, mas daqui 3 meses você não está aqui mais. Uau. E aí, por isso que levou isso quase 7 anos, né? A gente teve que calar a boca dessas pessoas sem brigar. Fazendo o quê? Perseverando naquilo que nunca foi confortável, cara. Aí você fala assim, não, mas meu chamado é pregar. O meu também é. Mas eu entendi que eu precisava me submeter a algumas coisas ali para que a gente ganhasse respeito. Aí um dia, cara, foi um divisor de águas. A gente levou um punk na igreja e aí o cara era de visual muito carregado. Mesmo ele tentando dar uma amenizada, não tinha como, cara. Um moicano, aquela parada toda. E o cara não tinha roupa, mano. Era punk. Era um punk de verdade. E quando esse cara entrou no prédio, cara, eu vi o pastor saindo lá da frente e vindo na direção do cara. Na direção da gente, né? E aí passou na minha mente assim, velho, me ferrei, cara. É hoje que a casa cai, né? Só que as velhinhas da intercessão, elas ficam no fundo, então elas estavam mais perto. E as velhinhas chegaram antes do pastor, cara. E as velhinhas, como elas já nos conheciam, já nos respeitavam, já abraçavam nós era os caras debaixo da proteção das velhas. As velhas viram... mano, era muito doido isso.
Aí as velhinhas vieram e abraçaram esse punk, cara. Mano, ali houve uma quebra de paradigma na história daquela comunidade, porque o pastor deu meia volta. Quando ele viu aquilo, se as velhinhas abraçaram o cara, quem é ele para falar alguma coisa? Senão Então ele o pastor virou. Mano, ia feder para nós. Aí eu só sei que o pastor virou e voltou lá para frente. E o cara, mano, que recebeu esse abraço, ele teve uma experiência sobrenatural ali, mano. Que aquilo ali não é natural. Claro que não. Aquilo ali não era natural. E o cara se converteu, olha que coisa doida, né? Bom, tudo isso daí fez com que ao longo, então, de quase 7 anos, a gente fosse flexionando a igreja, fazendo com que a igreja se tornasse sensível a algumas demandas que ela não enxergava. Resumo, eu tatuei pela primeira vez estando nessa igreja. Uau. Eu fiz muita coisa, cara, que a questão do consumo de música secular, a questão do tanto de coisa, nós quebramos os paradigmas lá dentro. Só que aí, o que aconteceu? Surge o Ministério Sal da Terra na nossa vida. E o Ministério Sal da Terra era outra pegada, cara. O negócio era muito mais à frente do que qualquer coisa que a gente tinha visto. Só que eles, quando viram a natureza do nosso trabalho, a gente começou a ganhar tantas pessoas, cara, que não dava mais para levar para a igreja. Porque a igreja tem um ponto de saturação do diferente também, né? Ela abraçar meia dúzia de maluco é uma coisa, mas abraçar 50 é um problema. Aí vira uma igreja de maluco. Vira uma igreja de maluco dentro da igreja. Isso pode gerar uma cisão. Então, o que a gente fazia? A gente pulverizava. Então, eu virava para um cara que eu evangelizei e falava assim, você mora onde? Ah, eu moro no bairro tal. Ah, então eu vou te apresentar uma igreja perto da sua casa. E aí eu tinha que costurar relacionamento entre as outras igrejas para a gente ir dissolvendo essa galera no meio das multidões, né? O Ministério Sal da Terra, quando apareceu na nossa vida, cara, os pastores vieram e falaram assim, olha, o que vocês estão fazendo vai dar tanto fruto que não tem jeito, as igrejas não vão suportar. Vocês têm o potencial de serem uma igreja. E nós queremos ajudar nisso. Cara, nós pegamos esse ministério que já estava bem interdenominacional e demos para os caras. Falamos, não, tá aqui, ó. Vocês assumam a frente, né? Só que eu assumir a frente deles era muito diferente do que a gente esperava. Eles nunca tocaram naquilo que a gente fazia. Eles queriam assumir era a nossa vida, no sentido de nós queremos cuidar de vocês. E aí eu procurei o pastor da igreja que eu fazia parte, contei essa história toda e falei, não, eu acho um absurdo eles estarem fazendo isso tudo por nós. Eu acho que a gente tem que fazer isso aqui. E aí o pastor falou para mim uma das coisas mais doidas que eu ouvi na vida. Ele disse assim, essa porta que Deus abriu é fantástica e eu gostaria que ela fosse aqui. Mas hoje nós não temos cultura para absorver isso daí. Então nós vamos enviar você para lá. Muita maturidade. Aí, mano, eu achei genial o cara entender que a igreja não comportava. E aí eu fui apresentado na frente da igreja, ó, estamos enviando o Ari, fulano, Beltrano para lá, porque eles vão começar um projeto que vai se tornar uma igreja. Fantástico. E aí a gente foi para o Sal da Terra. No Sal da Terra, reaprender tudo. Né? Reaprender, viver agora dentro de uma liberdade que a gente não gozava lá nessa igreja mais tradicional. E, ao mesmo tempo, ver pressões como eu nunca tinha visto, cara. Por exemplo, assim, a gente fazia umas coisas muito doidas. Você saía no jornal, chegava com o jornal, assim, jogava na mesa do pastor, falava aqui, ó, olha só o que nós estamos fazendo, né? O pastor olhava, assim, com desdém, cara. Olhava e falava assim, não estou vendo ninguém ser preso ainda por causa de pregar o evangelho. Mano, eu saía de lá com raiva, velho. E falava assim, ele vai ver só agora. Mas, cara, outro dia eu estava trocando ideia com esse pastor especificamente, ele ria e ele falava assim, deu certo, né? Eu falei, mas lógico, você botava gasolina nos caras que estavam ali pegando fogo para ver se o negócio ia mais, né? E ele falou uma coisa muito triste. Ele falou assim, se eu falar desse jeito com os outros pastores que a gente tem formado hoje, o cara vai embora e ele nunca mais volta. Eu falei, então é uma geração mais fleumática, né? Mais que precisa de uma motivação. Esse cara nos provocava, e provocava a fazer mais, a ser mais. Não era obter resultados numéricos, era radicalizar naquilo que a gente estava dizendo que Deus nos chamou. Depois de alguns anos, então, veio esse desafio de organização. Então, a gente já era um grupo, estando no Sal da Terra, que reunia na rua, mas aí chovia, fazia frio,
a gente já estava todo mundo namorando, eu fui o primeiro da comunidade ali a casar, e depois isso foi acontecendo em massa. Depois começaram a vir os filhos, e aí já não cabia mais reunir na rua, reunir na casa de um ou de outro, o grupo estava ficando grande demais, e por fim, o próprio Sal da Terra botou pilha nisso na gente, falou assim, caras, até quando vocês vão fugir de organizar isso um pouquinho mais? E aí, então, a gente alugou o primeiro prédio. Hoje nós estamos no 8º prédio alugado, pra você ter uma ideia, em 18 anos. Né? Então a gente mudou de prédio um monte de vezes, porque o prédio é igual roupa. Às vezes a gente fica assim, a igreja é organismo, mas o organismo usa algumas estruturas para o seu próprio conforto. Sim. Então a gente muda de prédio quando o prédio não serve mais. Às vezes o prédio está grande, você muda para um menor, às vezes ele está pequeno, você muda para um maior. Hoje, por exemplo, a gente fala, para alugar um prédio, ele precisa ter pelo menos, além da parte onde se faz culto, ele precisa ter 2 banheiros no mínimo e ele precisa ter 3 salas, porque nós precisamos de salas para criança, uma já não comporta a realidade da igreja, e hoje nós precisamos de um estúdio. Então, muita coisa é feita aqui em casa, porque nós não temos essa estrutura. Então, tá vendo, assim, organicamente, nós chegamos no lugar onde a igreja sempre esteve. Então, a gente foi percebendo que essa luta é uma luta perdida, no sentido de, vamos manter o negócio informal, né? Porque essa informalidade, ela até prejudica o organismo. Eu acredito que marcou dia e marcou hora, já organizou. Então, isso não é um problema, né? A nossa maneira de viver ministério, o Ministério Sal da Terra, é relacional, acho que nunca foi diferente disso. Nos primeiros 2 anos que a gente estava trabalhando a igreja já organizada, a gente procurou lá os pastores que cuidavam da gente e fomos perguntar o que estava acontecendo. E eles assim, mas qual é o problema? Nós falamos assim, olha, já estamos lá há quase 2 anos e vocês nunca foram lá. Uau. Eles eram fiadores do prédio na época, né? E aí eles nunca pisaram lá, cara. Em 18 anos, pouquíssimos pisaram lá, sem brincadeira. Hoje a gente não é mais uma igreja filha, né? A gente era uma congregação, a gente já é uma igreja organizada que tem as nossas igrejas filhas. Estamos emancipados nesse processo, né? Mas nunca foram esses caras que cuidavam da gente lá, cara. Nunca pisaram lá. E a gente, quando questionou o porquê, eles diziam assim, olha, nós nem sabemos o que vocês estão fazendo lá, mas continua, porque nós estamos vendo o fruto. E o fruto fala a respeito da natureza da semente. Então, aí eu falei, mano, mais de Deus do que isso não tinha como, né? E a gente foi metendo o pé, foi fazendo cada vez mais aquilo que era a nossa vocação. Dentro dessa linha de pioneirismo, nós também fomos sentindo a necessidade de quebrar o paradigma no sentido contrário. Então, por exemplo, a igreja, cara, era todo mundo de preto, era um negócio muito, muito anos 90, né? Que é da onde a gente saiu. Quando veio 2005, dali para frente, eu discerni que haveria uma mudança cultural muito ampla, que acabaria aquele negócio das tribos urbanas, como a gente via, aquela coisa muito puritana, né? Os metaleiros, o pessoal do hip hop. E hoje é o que a gente vive. Hoje você vê um cara com camisa do Iron Maiden, ele consegue usar moicano, camisa do Iron Maiden, ser vegano e ouvir Lady Gaga. Ele acha que é normal. Às vezes ele nem conhece o Iron Maiden, né? Ele só comprou a camisa porque é legal. Vende Ramones na Renner, na C&A. Né? Então, virou esse balaio de gato. E, cara, a gente já sabia que isso ia acontecer. Por conta disso, nós ampliamos o nosso leque cultural, porque a gente entendeu que ser underground não era uma estética, era uma maneira de ver a vida. Porque, na verdade, tudo é underground, tudo dá para fazer do jeito underground. Eu não sei se você viu esses dias, eu coloquei um vídeo lá fazendo um fone de ouvido sem fio no Instagram. Você viu isso aí? Não, esse eu não peguei, não. Não, eu coloquei lá no IGTV do meu Instagram, né? Eu ensinei a galera a fazer um microfone de lapela sem fio, que eu falo que é de pobre, de alta qualidade, com coisas que qualquer um tem em casa. Aí todo mundo assim, não é possível. Aí você vai ver o vídeo, mano, a galera falando assim, velho, é fantástico. E é sem fio, cara, de verdade. É fantástico, cara. É fantástico. Aí eu falo pra galera, isso é underground, entendeu? Eu posso pagar R$600 num microfone intermediário. Um bom é R$1,5, R$2, eu sei disso. Né? Eu sei que um intermediário é 600 pau, mas eu consigo fazer às vezes, melhor que o intermediário, gastando nada, usando coisas que você tem jogado em alguma gaveta na sua casa. Uau. Então,
não é o fato de eu ter dinheiro que significa que eu tenho que gastar dinheiro. Eu sempre penso nisso. Eu falo, cara, essa é a nossa filosofia de vida, né? Tudo encontrar um jeito sustentável, um jeito que é diferente, né? E então essa é a nossa pegada que a gente está dizendo do underground. E aí, mano, quando rompeu... Né, deve ter gostado do seu lado underground aí, porque você tá fazendo omelete, você tá fazendo receita, você tá fazendo isso tudo na internet. Cara, tudo, né? Não, eu acho legal que eu tenho gostado demais de fazer vídeo fugindo do padrão, assim. Porque, cara, hoje você vai ver vídeo de pregação, tá todo mundo fazendo vídeo de pregação, cara. Entendeu? Só que é tudo igual, velho. É tudo igual. Aí a forma faz a gente ficar preguiçoso. Só que vídeo idiota no sentido de coisas comuns, mano, eu acho maravilhoso. Eu sigo um cara, mano, né? Ele não é nem crente, velho. Eu sigo um cara, um torneiro mecânico no Instagram e no YouTube, principalmente, que é o forte dele. O cara chama Leandro Torneiro. Aí os caras falam, o que é isso? Meu filho, ontem tava falando, vai ver sua novela? Eu falo que é a novela do macho brasileiro. Mano, o cara é um torneiro mecânico. Ele trabalha fazendo gambiarra, consertando coisas numa tornearia. Uma baita de uma ferramenta genial. Mano, é massa demais, velho. Aí você começa a se tornar fã do cara, porque você vai vendo que ele não está só mostrando coisas técnicas, né? Ele conta o porquê que ao invés de estudar, ele escolheu aprender a ser um torneiro mecânico. Aí você começa a conhecer a esposa do cara, conhece o filho do cara, entendeu? Tudo ali nas entrelinhas, velho. Dali um pouco você fica fã do cara. Você fala, velho, se eu passar na cidade desse cara, eu preciso visitar ele. Visitar ele, é verdade. E nós usamos pouco esse tipo de coisa, cara. Essa coisa mais relacional, né? Então, falar, eu vou gravar um vídeo lavando louça. Eu fiz uma live aqui, cara, de um churrasco. Eu transmiti eu assando carne, sem pauta, conversando bobagem. Deu 200 pessoas assistindo. E todo mundo assim, cara, foi muito bom. Por que é bom? Porque é de verdade. Não tem um script. O cara entra na vida do outro, né? Entra na vida. Então, eu acho que o underground é isso, cara, é encontrar essa outra forma, né? Bom, aí nós estamos como igreja aí 18 anos organizada, temos outras igrejas filhas, apoiamos outros ministérios. Hoje eu não faço trabalho de rua mais, né? O meu trabalho específico tem sido mais no apoio a outros pastores e líderes, tanto de igrejas alternativas, principalmente, mas também de outras igrejas com perfil convencional. Hoje eu fui empurrado mais para essa área de ensino do que qualquer outra coisa. E uma coisa interessante, essa pandemia agora está também assim, botando a nossa cabeça a mil, cara. Porque tem algumas coisas que a gente percebeu que se não fosse a pandemia, a gente não teria percebido. Verdade. Então, quando veio a pandemia e a impossibilidade de reunir no nosso prédio lá presencial, aqui em Uberlândia já está autorizado voltar aos cultos. Só que, cara, teve igreja que já voltou e não está dando ninguém. Porque está todo mundo com medo. Com medo, óbvio. Agora, do nosso ministério, eu não vi, assim, a maioria das igrejas está falando em nem pensar em voltar antes do Dia das Mães, que ainda faltam 2 semanas. Falou, não, antes do Dia das Mães, esquece. Né? Eu já estava pensando em segurar mais esse mês de maio ainda, e nós estamos em abril agora. Ainda segurar o mês de maio para não precipitar nesse negócio. Deixa os outros abrir, depois a gente vê. Por que o pessoal às vezes está na afobação? Por questões de estar perdendo as pessoas e questão de grana. Agora eu vou te falar, nós temos demanda de grana, velho. Todo mundo tem. Nós temos um pastor em dedicação exclusiva, que não sou eu não recebo do ministério hoje, mas nós temos um pastor em dedicação exclusiva, que é o Rafael, brother meu, cara que tudo que a gente pode honrar a vida dele, eu acho que é pouco perto daquilo que ele faz pelo reino de Deus, pela igreja, sabe? O cara trampa, mano, e não é servo inútil. Não precisa ninguém mandar para ele fazer, não. É o cara que fala, fica de boa, e ele não vai ficar de boa, ele vai arrumar alguma coisa para fazer, pensando no reino, pensando em tudo mais. Então, nós temos o compromisso com a casa do Rafa e nós temos o nosso custo estrutural, que não é barato, porque nunca é. Nunca é. Pagar aluguel, IPTU, água, luz e tudo mais, usando ou não, custa. Sim. Essa é a grande verdade. Aí o que acontece, mano? Nunca sobrou dinheiro aqui. A gente até tem alguma reserva, porque a gente sempre, por alugar prédio, precisa ter ali uns 4 aluguéis guardados, porque quando você muda de prédio, naquele mês você já paga 2, do prédio velho e do prédio novo. Sim. E ainda tem que fazer uma reforma, alguma coisa do tipo, né? Só que aí, mano, veio aquele finalzinho de março,
aquelas duas semanas de março, e a gente foi ver 2 cultos online, e a gente foi ver como que estavam as finanças. E março foi show de bola, cara. Março até sobrou dinheiro. Aí a gente assim, ué, mas tem gente já dando testemunho de queda de 80% na arrecadação. Aí nós falamos, vamos ver abril agora, né? Nós ainda estamos em abril hoje, né? Finalzinho já, dia 30 hoje. Mas vamos ver abril. Cara, na segunda semana de abril, a gente já tinha fechado o mês, financeiramente, cara. Aí eu falei, uai, velho, o que está acontecendo, cara? Então, a gente está tendo a oportunidade agora de ver qual é o fundamento que as coisas foram construídas. Uhum. E, mano, você vê os vídeos que a gente fez online, é óbvio que nós falamos de dinheiro, mas nós não apelamos de maneira nenhuma. Foi sempre dentro da linha que a gente sempre trabalhou. Cada um contribui segundo a porção de generosidade que Deus trabalha no seu coração. E eu falo para a galera que eu nem gosto desse discurso de dízimo, que eu acho que isso é a conversa mais quarta série que pode existir, né? E, mano, aí agora o nosso resultado, final de abril agora, nós passamos quase R$2.000 daquilo que a gente precisava. Uau. Eu olhei e falei, mano, isso é espetacular. Pelo número? Não. Por entender que algumas sementes que a gente às vezes estava colocando na terra e você não vê a folhinha saindo, né? Agora é o momento de ver. É o momento de você provar se a semente foi bem colocada ou não. E aí, nós estamos percebendo uma outra coisa, uma decisão que nós já tomamos. A gente talvez vai ficar mais um mês fechado, ou às vezes até mais, vamos esperar, continuamos com os cultos online, pequenos grupos, acompanhando as pessoas. Mano, a gente é online, né, velho? A igreja nós não ficamos online. A igreja tá. Pode não ter o culto público, mas nós estamos acompanhando as pessoas e o fruto tem sido bom. Legal. Agora, o que eu estava pensando, que a gente já acordou aqui entre nós? Quando voltar os cultos presenciais, nós queremos parar de filmar culto presencial e colocar na internet. Uau, uau, uau. Vai, fala mais. Nós não vamos fazer isso mais. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar com o culto para a internet, cara. Isso. Porque são 2 mundos diferentes. Exato. E nós entendemos que aquilo que a gente está fazendo é pegar uma coisa de uma realidade e tentar aplicar para outra. Sim. E talvez é o que a maioria das pessoas está fazendo. Então, teve muita igreja agora que está sofrendo online por causa disso. O cara não foi para o online. O cara está tentando repetir a cultura do presencial transmitindo. Deixa eu fazer uma vírgula aqui, porque essa é uma das razões pelas quais eu comecei a te seguir e aprender das coisas que você fala. Isso há muitos anos atrás. Na época que começou Descrentes, que a proposta era fazer um culto online, que na verdade não sei se chegou a ser o culto do jeito que a gente vê hoje, porque hoje a gente tem um entendimento diferente. Mas naquela época, quando eu comecei a observar as coisas que você fazia no YouTube, principalmente, eu pensava, cara, esse cara tá à frente, porque eu morei fora 10 anos, então o Brasil vive num abismo existencial, né, de 30 anos atrás do primeiro mundo. Então eu vi lá o que aconteceu e vejo que as coisas vão se repetindo. E nessa crise, cara, eu falei pra galera o seguinte, a gente não precisa filmar mais culto, porque filmar culto e botar na internet é querer encaixar a peça de Lego quadrada no espaço redondo, né? Não foi feito para isso. E a gente precisa pensar, o público da internet é outro público. Hoje, a nossa igreja está assistindo o culto online porque não tem opção, né? Mas a gente tem as pessoas que vão querer ir, as pessoas que estão aí em Uberlândia, cara, elas vão no templo para desfrutar da comunhão e tal, mas tem outras pessoas que estão em outros lugares. Então, quando você falou isso daí, bateu uma chave aqui, porque isso daí é o desdobramento da pergunta que eu queria fazer sobre o pós-Covid, né? O que vocês veem, mas o que você está falando aí Não, e olha que legal, cara. Olha que legal. Eu trabalho com o Projeto Descrentes há 8 anos, né? Uma coisa doida que veio na minha cabeça. Eu falei, cara, por que as pessoas se tornam desigrejadas? E aí você encontra o cara que legitimamente se tornou desigrejado, ou porque ele não encontra uma igreja, ou porque ele foi traumatizado em alguma experiência ruim. E tem os caras que às vezes aí é malandragem mesmo, que também existe, né? Que é o outro extremo. Aí eu pensei, cara, eu preciso ajudar as pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso levar os elementos de fé. Palavra, comunhão e relacionamento com Deus em oração. A oração, a gente ensina, a palavra a gente ministra, a comunhão talvez seja o grande paradoxo. E agora, nessa quarentena, a gente não teve que se desdobrar para manter a comunhão com os irmãos? Sim. Então, nós estamos agora aprimorando o terceiro pilar, que no Projeto Descrentes eu não sabia como fazer. E agora a gente está aprendendo como fazer, cara.
Então, eu vejo a seguinte ideia. Nós vamos voltar, quando for possível, os cultos presenciais, vamos dissociar o culto online do culto presencial. O online vai continuar online, mas eu acho que essa proposta online tem a ambição de se tornar uma igreja, uma congregação que vai se emancipar e vai se tornar uma igreja online. Que pensa online só isso. Obviamente, eu ainda tenho que desenvolver alguns processos, porque eu não quero uma coisa frouxa. Eu não quero uma rede social onde o cara faz um cadastro e depois ele não tem compromisso de ir lá e atualizar. Né? Então, nós estamos desenvolvendo isso. Mas eu estou muito otimista, que é alguma coisa que, se Deus não tivesse nos empurrado, talvez a gente não estaria sonhando e ambicionando essas coisas todas. Né? Eu certamente vou querer te ouvir. Hoje a gente não vai ter tempo para falar sobre isso, até porque você não tem o pensamento formulado inteiro. Mas eu vou querer te ouvir a respeito disso, porque logo de início na sua frase, e aí com todo respeito, não a minha ideia aqui não é nem contrariar o seu pensamento, porque, como eu disse, ele não foi formulado ainda. Mas eu enxergo de uma maneira muito semelhante que você enxerga, da independência do online, de uma comunicação exclusiva, o jeito de falar. Né? Aqui a gente está de frente para a câmera, um com um, né? Não é aquela plateia de centenas de pessoas te vendo. Mas, na minha humilde opinião, o que eu venho vendo, eu acho que o online ele é uma ferramenta para arrastar esse cara que acha que o online é suficiente para algum ambiente existencial presencial ali. Porque quando você citou esses 3 pilares, né, que você não sabia fazer, aqui a gente usa a expressão dos 4 pilares. É Atos 2:42. Oração, comunhão, partir do pão e pregação, ou dedicação aos ensinamentos dos apóstolos. E a comunhão, a gente está vendo que a comunhão online ela é muito superficial. Né? Tanto que a gente está fazendo força para visitar quem precisa agora com mais intencionalidade. Então, eu acho que o online ele é fantástico, mas o online ele é, no máximo, uma propaganda. Eu não sei se a gente vai conseguir, pelo menos até onde a gente tem informação das próximas gerações aí do Alpha e do Z, né? Eu não sei se a gente tem essência o suficiente para ser uma igreja online. Né? Todos os americanos que tentaram falharam, mas pode ser um desenvolvimento. Eu vou querer te ouvir, porque é um negócio que a gente precisa desenhar. A igreja precisa desenhar isso. Eu concordo com você essa questão de que as relações ficam muito superficiais quando elas ficam só nisso. Mas isso é a ponte para algo mais. Isso é a ponte para algo mais. Só que eu fiz no Projeto Descrentes alguns laboratórios aí, cara, e tem sido geniais, assim, com relação a esse senso de comunidade. Eu trabalhei em alguns projetos de mentoria, eu não divulguei isso em massa, porque também eu estava sozinho, tentando fazer um laboratório com pessoas, né? E eu andava com grupos de 10 pessoas durante um ano, reunindo 1 hora por semana e trabalhando num grupo de WhatsApp com 10 pessoas. Eu consegui uma evasão de só 30%, que, na minha opinião, é um milagre, porque geralmente na igreja é o contrário, você vai conseguir 30% de efetividade e 70% de evasão. Agora, nesse grupo, tá certo que eu peneirei o grupo antes. Apareceu 300 pessoas querendo, eu separei 30. Eu peguei 3 grupos de 10. E eu fiz isso durante 3 anos. Né? 30 pessoas num ano, 30 no outro, 30 no outro. Era uma maratona, velho, porque cada grupo tinha 1 hora comigo ali, fora o WhatsApp, né? Só que eu tinha 3 grupos na semana e depois no outro ano ainda trocava. Agora, o que eu tô falando que é genial? A gente conseguiu desenvolver algumas coisas, cara, que foram fantásticas, no sentido de gerar um senso de comunidade nessas pessoas. Legal. Obviamente, fica maior do que só o online. Mas essas pessoas têm relacionamento entre elas, cara. É genial, é uma coisa fantástica. E outra coisa, isso desemboca depois em processos que ou colabora com alguma igreja local, ou então se torna o embrião de uma própria igreja. É isso aí. Então, eu acredito, assim, esse o destino da coisa. É para aí que a coisa caminha, né? Só que radicalizar os processos para a gente guiar as pessoas até lá é que eu acho que é o grande desafio. Né? E, por enquanto, eu estou otimista, porque os cases que a gente tem são bem legais, cara. Eu acho que está na hora de massificar isso aí. Está na hora de trazer isso como um case
que pode servir aí para muita coisa, para inspirar a igreja brasileira e quem sabe até mais. Para servir de estudo para o seu laboratório, é de estudo, né? Você usa se quiser. Depois que a gente acabar, eu vou te encaminhar um link de um negócio que a gente fez aqui, que a gente chamou de quarentena de discipulado. Eu peguei essa quarentena e falei assim, agora eu vou descascar e desconstruir tudo e vou levantar os pilares de novo, vou filtrar, peneirei, fiz toda essa classificação e aí a gente aqui teve uma retenção de 40%, uma evasão de 60%. Tudo isso que você fez, a similaridade é muito impressionante. E aí a gente montou um conteúdo, são 9 vídeos com algumas discussões, um PDF e tal, rolou as discussões, depois eu te encaminho. E aí aquilo ali para mim é a chave de uma plantação de igreja. Ó, ouviu tudo isso aí? Ouvi. Então vai, agora planta igreja e acabou. Eu acho que a gente vai acelerar o processo de plantação de igreja aprendendo a ser online, aprendendo a discipular online, né? Por mais estranho que essa expressão pareça, acho que a gente vai acelerar esse processo. Cara, fiquei muito feliz de ouvir essa parte. Quero te fazer uma última, como é que eu posso dizer? Uma última incentivada a falar a respeito de um projeto seu. E aí eu acho que a gente vai acabar tendo respondido todas as perguntas, porque é fácil conversar contigo, né? Você passa por todos os campos. Que era sobre a Bíblia Freestyle. Eu posso estar cometendo o maior pecado de todos aqui, talvez você já tenha sido acusado no bom sentido disso também, mas eu vejo que você e o Jim Patterson, óbvio, salvos as devidas proporções, idioma, cultura e contexto, vocês tiveram mais ou menos a mesma ideia em tempos diferentes. Porque diz que o Jim Patterson, ao escrever a mensagem, ele queria que a Bíblia fosse entendida por qualquer motorista de caminhão. E para a classe alta dos Estados Unidos, o motorista de caminhão é o indivíduo mais burro que existe, né? Então é isso que ele quis dizer. Lógico que ele não usou essas palavras, mas ele quis simplificar. E quando você usa do humor, da sátira, de todos esses elementos da parafrase de uma versão bíblica na mensagem, né, tipo, Jesus tirou o diabo e por aí vai, eu acho que isso fala com uma geração que tem aversão ao português erudito, ao português poético, e não consegue ler o João Almeida, não consegue. E é um público que nunca ia ser alcançado pela igreja. Então, eu queria que você falasse assim, da sua intenção de escrever a Bíblia Freestyle e o que você vê para o futuro, o que esse mundo digital oferece agora de diferente, que pode proporcionar um avanço desse jeito de se comunicar. Isso pode virar série de vídeo, pode virar animação, não sei. Enfim, o que está na cabeça do Ari a respeito disso? Quando eu comecei esse projeto, eu não tinha grandes ambições, eu não tinha planos como a galera imagina, né? Isso foi muito mais, assim, algo que foi fruto da minha experiência do que propriamente um projeto estruturado. Quando eu me converti, cara, que eu te falei lá nessa igreja tradicional, tal, lá se usava as Bíblias assim, o ápice do moderno era a Almeida Revista e Atualizada, cara. Uau. Era o ápice do moderno. Não, eles falavam que essa linguagem de hoje, porque aqui tinha, na época que saiu lá uma linguagem de hoje, tinha uma péssima reputação. Teve pastores que queimaram essas bíblias, coisas desse naipe, né? Imagina. Depois, quando saiu a nova tradução da linguagem de hoje, é que o negócio já passou a ser mais respeitado. Porque diziam que Deus não falava assim, né? Nem na linguagem de hoje, na primeira. Embora a primeira era bem fraquinha mesmo, assim, eu acho que ela era muito mais vazia do que essas hoje, que são quase paráfrases também, né? Mas eu lembro que eu ria muito das versões da Bíblia que a gente lia, cara. Porque, cara, mesmo eu estudando, eu já estava entrando na faculdade, mas eu olhava aquilo lá e falava, mano, quem fala desse jeito? Ninguém. Quem chama a mulher de varoa, né? Não, e era muitas coisas. Era opróbrio, concupiscência, né? Eram muitas coisas assim que eu falava, que coisa ridícula, velho. Mas beleza. E na época me veio a ideia. Eu falei, pô, já pensou uma Bíblia na linguagem dos seres humanos, assim, do jeito que nós conversamos entre nós aqui, né? E essa ideia ficou guardada. Aí há quase uma década já, né? Tá fazendo muito tempo. Acho que faz uns 8 anos, já 8 para 9. Eu estava um dia, aqueles dias em janeiro que você tira uns dias para ficar de bobeira em casa. Eu sentado no computador aqui, falei, cara, vou rabiscar aquela ideia que eu pensei lá atrás quando eu me converti. Aí eu fui lá e registrei o domínio de cara, mano. Era para ser um blog onde eu vou lá e escrevo e fico brincando, né? Uhum. Tanto que a cara dele era isso. Aí imediatamente apareceu alguém, não, vou te dar um layout, vamos fazer um site. Aí eu mudei, né?
E aí eu escrevia um capítulo e publicava. Era isso. Quando eu cheguei no capítulo 12 de Mateus, estava a televisão batendo na porta da minha casa, velho. Todos os canais batendo na porta da minha casa. Revista Veja. Pensa no inferno, mano. Pensa E a nos fogueira negócios. preparada lá fora para você. Não, aí dali para frente, cara, foi aquela coisa doida. Só que assim, teve polêmicas? Teve muitas coisas que às vezes a gente acha que é mais livre do que realmente é, né? Então eu abusei de algumas expressões que a gente, de maneira hipócrita, usa entre amigos, e às vezes a gente não pode usar quando está falando com os outros, porque a gente é hipócrita mesmo, né? Então o pessoal fala assim, mas você colocou palavrões. Eu falei, cara, depende. Que eu falo para as pessoas que eu acho que essa questão das palavras serem santas ou profanas é muito mais o uso do que propriamente a palavra em si, né? E as pessoas aí começaram a encrencar com muita coisa que eu acho tola. Que eu falo, pessoal, entre amigos, quem não vira para o outro fala, ô viado, isso não tem nada a ver com a sexualidade do cara nem nada. Eu, óbvio, jamais vou falar isso num ambiente onde não haja intimidade e proporcionalidade, né, cultural ali ao que está acontecendo. Mas nós usamos isso. Mas teve uma polêmica que a galera às vezes achou muito pesada, que eu coloquei Jesus falando a palavra putaria. E eu não entendo a crise da galera até hoje, embora eu fui instruído depois sobre o porquê. A palavra putaria é palavrão em alguns lugares. E aqui para nós não é, cara. Tá ligado? Putaria não é palavrão. Ela é uma palavra forte para se referir a coisas que são completamente putaria mesmo, né? São ilícitas, são coisas que são vergonha. E lá no texto que eu fiz, cara, nessa paráfrase, foi aquele texto em que os caras perguntam para Jesus, né, sobre uma mulher que foi casada lá com 7 irmãos e a quem que ela vai pertencer quando ela estiver no céu. E aí Jesus responde, ele fala assim, não me coloque no meio dessa putaria. Então Jesus não está nem favorecendo, ele está dizendo, porque a pergunta dos caras é essa, fala assim, essa mulher vai ser mulher de quem lá no céu? É isso que eles estão perguntando. E ser mulher de alguém significa o quê? Significa tudo. Então o questionamento deles é assim, ela vai ser mulher dos 7? E aí Jesus vira e fala, pô, não me põe no meio dessa putaria de vocês não, pô. Né? Entendam, lá no céu é outra natureza, vocês vão ser como os anjos do céu, tal. Eu explico a parada toda. Então, cara, essas foram as polêmicas. Eu já fiz uma revisão do texto fortíssima, cara, amenizei um monte de coisa. Eu vou publicar esse material muito em breve. Maneiro. Eu lancei outros livros aí e eu vou publicar. Eu amenizei, cara, porque hoje eu entendo que às vezes vale a pena eu sacrificar algumas das liberdades que eu até acho que tenho, mas para fazer o texto se tornar menos polêmico entre alguns crentes. O problema é os crentes sempre, né? Sempre. Mas beleza, eu amenizo o texto. Então eu vou fazer a revista e corrigida pra caramba, né? Do processo aí. E falta para eu terminar o texto completo 3 capítulos só, cara. Da Bíblia inteira, do Novo Testamento. Falta 3 capítulos. Legal. Então eu estou trabalhando nesses 3 capítulos para poder... De qual livro? Está faltando um de Efésios, está faltando Filemon e está faltando um de Apocalipse, cara. Na verdade, Filemon, Apocalipse eu não... Filemon ia ficar legal, né? Ô, Filemon, pega esse Zé Ruela aí do Onésimo. Mas esse é bem tranquilo, né? Legal de fazer. O Apocalipse, eu não fiz uma paráfrase, na verdade. O Apocalipse eu fiz como se fosse uma... cara... Eu fiz um comentário bíblico explicando o livro e como ele funciona, mas numa linguagem freestyle. Foi o único texto, né, onde eu falei assim, cara, eu não vou mexer nisso daqui, porque é complicado demais, ali é delicado. Qualquer coisa que eu fosse mexer, não é só a maldição que tem lá no final, no capítulo 22, não, mas eu acho que vai dar ruim. Porque o medo meu não é das palavras, mas eu acredito, assim, acrescentar sentido. Eu acho isso muito perigoso. Então, que é um risco da parafrase, né? Como muita gente... A gente acaba se casando, se apaixonando pelo modelo e não pela mensagem. Né? Então, mas o cara... Agora, cadê o versículo 22 aqui? Não tem, né? E aí, pronto. Então, por conta disso, o Apocalipse é o único livro que eu estou tendo essa postura mais conservadora. Agora, uma coisa legal, cara. Por que eu nunca parei com esse projeto? Por que quando o negócio ferveu, eu tive muito desconvite para ir num monte de lugar pregar e eu vivo de oferta, cara.
Então, acaba que isso faz muita diferença até no meu orçamento doméstico, né? Uhum. Mas por que eu não parei com isso e pedi desculpa e continuei com a vida? Porque Deus usou essa porcaria toda, cara, em lugares que eu nunca tinha imaginado. Então, foi sensacional os milhares de e-mails que eu recebi. E eu falo milhares mesmo, cara. Eu tô falando assim, era na casa de quase uma centena por dia. E aí os testemunhos eram gente jovem dizendo, agora eu entendo. Isso é genial, cara. Gente velha dizendo, eu tô há 20 anos na igreja e agora eu entendi. Gente que conseguiu evangelizar o filho, o amigo, alguma coisa do tipo. Gente usando no sistema prisional. Eu trabalhei no sistema prisional tantos anos, cara, fazendo evangelismo, e eu nunca tinha pensado nisso. Pô, os caras lá têm Bíblia, velho. Toda cela tem Bíblia. É onde eles arrancam as folhas para enrolar o baseado, né, mano? Os caras sabem ter trechos enormes da Bíblia decorado, mas não entram no coração porque eles não entendem. Sim. Eles só decoram e repetem. Mano, aí os testemunhos que eu recebi são fantásticos, cara, de conversões mesmo assim, porque a palavra entrou no coração. E clínica para dependente químico, que também tem um perfil muito similar ao da cadeia, né? Então, os testemunhos foram geniais. Agora, teve um em particular, cara, que foi assim, das histórias mais legais que eu já presenciei. Um cara me escreveu falando assim, olha, eu estava mexendo no Google procurando uma outra coisa e eu achei esse site. Aí eu cliquei e vi lá, Bíblia Freestyle, o que é isso, né? E começou a ler. Começou a ler de Mateus 1, velho. Pensa um negócio assim, bem do começo, né? E aí o cara falou assim, mano, esse texto ficou muito legal, né? Esse cara que escreve isso deve ser ateu. E aí, mano, ele leu os 4 evangelhos, velho. Olha que coisa louca, mano. Uau. E aí, depois ele chegou em Atos. Quando chegou em Atos, ele disse que começou a ver lá, falando a respeito da igreja e tal. E aí ele disse que algumas coisas ele pegou e falou assim, não, isso aqui não é possível. Isso aqui esse cara inventou, velho. Isso aqui não existe, cara. Essa ideia que ele está dando aqui não tem como. E aí, o que ele fez? Ele ficou tão curioso com relação àquilo que ele pegou lá o nome do livro, o livro de Atos, o capítulo, e foi procurar uma Bíblia, que ele nunca teria contato, né? Porque ele queria ver se... Da onde que eu tirei essa ideia. É beriano, e aí ele... olha que coisa doida. Aí ele foi lá, achou aquela Bíblia da avó dele aberta no Salmo lá, foi lá achar o livro de Atos, e a hora que ele leu o texto, cara, ele viu que eu não havia mudado nada. E aí ele começou a ficar doido, que ele teve que voltar nos evangelhos, e ele viu que tudo que eu contei aconteceu, cara. É como se eu tivesse lido o texto e contado para ele verbalmente. E o cara começou a ler a Bíblia, velho. E aí, quando ele veio contar isso para mim, eu ri. Eu ri, cara, porque eu falei assim, velho, você tá ferrado, velho. E aí ele, mas por quê? Eu falei assim, foi assim que aconteceu comigo também. Eu tinha um amigo que falava de Deus para mim, e aí um dia eu fiquei curioso e abri um Novo Testamento dos Gideões, velho. Entendeu? E aí eu perdi minha vida nisso daí, cara. E aí o cara devorando, ele falava assim, olha, mas eu era ateu, cara, e agora eu tenho dúvida. Aí eu falei, bem-vindo à família da fé, mano. Bem-vindo à família da fé. Aí aconteceu uma coisa muito doida. Ele sumiu, velho. Sumiu. Passou uns meses, ele apareceu de novo e falou assim, Ari, deixa eu te fazer uma pergunta, velho. Você acha que eu devo ir na igreja? Porque eu li já, tô terminando o Novo Testamento, e ele já não estava mais no meu texto. O cara já tinha ido para a Bíblia, velho. E aí ele falou assim, e eu tô surpreso com esse negócio de igreja aqui, velho. Você acha que eu devo ir para a igreja? Aí eu falei com toda sinceridade para ele. Eu falei, não, eu acho que você não... Pelo amor de Deus, vai não. Mas eu vacinei o cara, mano. Falei, mano, aquilo ali, tá lá, mas você tá vendo que Paulo tá falando do tanto de treta que tá acontecendo? Essa parte você vai encontrar na igreja. Falei, agora, eu acho que você não deve ir na igreja, não. Aí ele me perguntou, cara, ele falou, por quê? Eu falei, porque uma vez eu fui na igreja e eu tô lá há mais de 20 anos. É isso que você quer pra sua vida? Cara, e aí o cara sumiu de novo. Passou mais uns meses, ele apareceu, falou, velho, você tinha razão. Eu batizei na igreja tal, agora eu sou membro lá. Glória a Deus. Aí eu olhei aquilo, eu falei, velho, isso é muito maior que eu, cara. Entendeu? Que meu nome seja esquecido. Amém. Mas que o fruto desse trabalho, isso aí vai frutificar. Isso é para a eternidade, isso é maior que a gente, cara.
Então, eu acho que eu fui inocente ao fazer esse projeto todo, mas no final das contas, se o preço para o projeto ter acontecido foi eu ter me tornado impopular em alguns meios, fazer o quê, né? Faz parte. A árvore é conhecida pelos frutos, né, cara? Então, seus frutos estão aí. Ninguém pode negar. Isso é muito legal, cara, muito legal. Cara, como eu disse, é muito fácil conversar contigo, porque cada assunto desse a gente pode falar o dia inteiro, né? Mas eu sei que você tem outros compromissos. Eu queria fazer contigo um negócio bem rápido, que eu fiz com todos os nossos convidados aqui do podcast, que eu acho que até revela um pouco da personalidade de cada um, que é o tentar responder da maneira mais rápida possível, com o mínimo de palavras possível a respeito dessas coisas básicas da nossa fé. E aí depois a gente fecha com talvez uma palavra final sua e uma recomendação ou alguma coisa que você queira dizer. Pode ser? Bora. Então vamos lá. O que é Bíblia? Ah, cara, Bíblia é alimento. Palavra de Deus mesmo. Show. Jesus, quem é? Jesus é não só nosso irmão, mas é o Senhor. Evangelho. Evangelho é a dura notícia que fica gostosa quando a gente aprende a entender o que isso significa, né? Uau. Tipo, come aí. Vai ser amargo, mas depois fica doce. Legal. É isso aí. E o que é igreja? Igreja é família. Igreja é amigos daquele tipo que quando sai uma briga no bar, a gente primeiro pega uma cadeira e sai defendendo um ao outro. Depois a gente vai ver quem tinha razão. Top, top. Muito bom, muito bom. Você é um cara que gosta de ler? Gosto. Último livro que você leu? Cara, eu leio um monte de coisa ao mesmo tempo, então esse último fico sempre devendo, né? Mas deixa eu pensar, o que eu estava lendo recente, cara? Eu estava lendo materiais tudo de cunho teológico recente. O último livro que eu peguei mesmo, cara, e que eu ainda estou começando, é o livro do Iago, aquele dos mendigos, a máfia dos mendigos, né? Uhum. Eu estou até fazendo uma análise em cima dele. Agora, um livro que eu tenho recomendado sempre para a galera, que é um dos livros que eu falo que mais marcou minha vida, é a biografia oficial do Johnny Cash, cara. A autobiografia oficial do Johnny Cash. Porque a gente que trabalha muito com elementos de cultura, às vezes não tem sensibilidade para como que Deus está, parece que esfregando na cara da gente aquilo que é o evangelho e aquilo que ele quer fazer na vida da gente, né? Legal. E o que eu queria chamar a atenção nessa biografia do Johnny Cash? Ele conta um dia que ele recebeu o telefonema de um pastor. E ele atendeu e o cara falou assim, não sei se você já ouviu falar de mim, aqui é o Billy Graham. Nos anos 60, cara. Sim. Isso rendeu uma amizade durante toda a vida deles e mudou a vida do Johnny Cash. Aí hoje eu fico pensando, cara, quem que ligaria para um cantor de sertanejo fazendo live e falaria assim, eu quero ser seu amigo, sem segundas intenções, sabe? O Johnny Cash teve a sua história transformada pelo evangelho, mas o Billy Graham, cara, ele falou nos anos 60 coisas que nós estamos discernindo hoje, coisa que hoje nós estamos tendo coragem de falar. Inclusive, então é um livro que eu recomendo demais. Você falar isso daí, cara, foi fantástico. Vou aproveitar para fazer um gancho aqui. Tem dois caras que estão para vir nas próximas semanas. Um deles é o cara que faz o Bom Dia Família, o Eduardo Torrão. Não sei se você já ouviu o áudio deles, o Bom Dia Família, que ele faz uma sacanagem toda. E eu estou para conversar com ele porque eu vejo que Deus trabalha na cultura, às vezes, sem as pessoas saberem. E o outro é o cara do Jota Quest, né? O Rogério Flauzino. Estou atrás dele para conversar com ele a respeito das poesias dele, das músicas dele, mas estou dizendo isso tudo porque uma das fotos que mais me marcou é essa impressão em preto e branco do Billy Graham ao lado do Johnny Cash numa conversa, porque aquilo ali é um cara que entendeu como influenciar a cultura sem julgar a cultura, né? Sem crucificar a cultura. Fantástico. Esse é o livro que você mais te impactou? Ah, cara. É dos livros, assim, daquele livro que quando você acaba, você fala, meu Deus, devia ter lido mais devagar. Que livro sensacional. Legal. Cara, tem testemunhos de fé lá, velho, que eu confesso para você que eu não vi em muitos livros cristãos. De milagres, de coisas sobrenaturais. E é curioso, aquele filme Johnny June é baseado nesse livro, só que eles só pegaram a parte das drogas, da música e da vida familiar dele no aspecto do casamento e o relacionamento dele com a June Carter, né? Agora, o livro é uma lapa de livro, tem muito mais coisa, né?
Mano, eu posso fazer um jabá do meu livro novo que eu lancei aqui, cara? Bora. É só pegar ele aqui, só um minutinho, tá aqui do lado. Enquanto ele vai pegando lá, eu vou deixar o link aqui para a galera que está assistindo. Vou deixar o link desse livro do Johnny Cash, porque eu já ouvi falar, já passei por algumas revisões, mas ainda não li. Vou ler e deve ser um exercício fantástico, certamente. Então, vou deixar o link aí na descrição do YouTube. Tá na mão aqui. Eu sempre tinha que preparar isso antes, né? Mas eu nunca lembro. Eu lancei em outubro do ano passado esse livrinho aqui, livrinho pequenininho, chamado Erótico, Sexual, Sensual, um guia prático para pessoas que estão na luta contra o consumo de pornografia. E talvez esse é um dos assuntos que mais a gente às vezes recebe pedido de ajuda, né? E eu não acredito, cara, em regrinhas de natureza comportamental, honestamente. Eu acredito que a gente precisa de uma transformação de entendimento. Aí o título ele é bem provocativo nesse aspecto. Eu tento remir o conceito do erótico, cara. Que a gente hoje acha que tudo que é erótico é de Satanás, né? Nós demos os nossos corpos pro diabo, literalmente, né? Parece que Deus é só daqui para cima, né? Daqui para baixo é tudo do diabo. Então, um posicionamento bíblico para a gente remir o erótico para que ele seja sexual e ele não se deixe aprisionar pelo sensual. Esse material aqui já está na segunda reimpressão, massa demais. Um testemunho muito positivo. E eu lancei agora em março um material novo, que é esse aqui, ó, o tipo de homem que você deveria ser. Esse aqui também está sendo uma paulada, vendendo bem demais. E por que eu fiz esse material? Porque hoje em dia nós estamos, de novo, né, resgatando conceitos de masculinidade e me preocupa muito o como que a galera está hipervalorizando a estética. Então, você viu que voltou as barbearias, voltou esse negócio do homem. Eu também estou deixando o bigode de novo, né? Só que, velho, isso é só a cereja do bolo, né, velho? Tem toda uma construção ali que precisa ser entendida. E aí eu pensei no próprio testemunho de Cristo, velho, sobre o que a gente pode pegar que seria referência de masculinidade para a nossa vida. Escrevi esse material, o testemunho também da galera tem sido muito massa, né? Como encontrar referências de masculinidade para qualquer época, e não só para a época que a gente está vivendo. Quem quiser mais informações... Põe os livros na tela aí. E a gente acha onde? Acha na Amazon? Acha na Saraiva? Estou vendendo só eu mesmo direto. Qual que é o site? Direto no site saudaterra.org. Tá, saudaterra.org. Então, galera, para quem está assistindo, ou para quem está ouvindo, se você não viu as imagens dos livros, o Ari falou aqui mais cedo, ele não recebe salário da igreja, e ele não escreve esses livros por dinheiro, eu sei disso, eu consigo entender, mas é uma das formas de renda que o nosso irmão encontra para poder manter o trabalho dele, e certamente é um trabalho fantástico, porque a gente consegue discernir aí a mente do Ari só nessa conversa, então imagina num livro. Então, para quem quiser comprar, saudaterra.org, procura os 2 livros do Ari lá, entrega no Brasil todo, tenho certeza. Brasil e aí, todo. Logo 10 de uma vez, que é para dar de presente. É isso aí. Show de bola. Show. Ari, a última coisa, cara, se você, nesse tempo de Covid aí, se você quiser deixar um último recado para a galera, o pessoal que está assistindo, talvez vai aparecer gente no meu canal que te segue por causa do seu nome, por causa da fama que você carrega. Talvez alguns poucos que ainda não te seguem, mas estão lá no meu canal e vão te assistir. Se você quiser deixar uma última palavra breve para eles, e aí você pode tomar a liberdade de encerrar com uma oração do seu estilo, do seu jeito, porque afinal de contas, nós somos crentes e temos orgulho de o ser. Vamos lá. Uma mensagem que eu tenho pensado muito nesses dias é sobre como esse desespero que pode estar cometendo aí, perturbando a vida de muitos, no que se refere à fé, no que se refere até mesmo ao futuro que a gente vai ter, que os nossos projetos, que a igreja, todas essas coisas nesse momento aí de pandemia, a gente não sabe se essa pandemia é única ou se a gente vai ter uma de 6 em 6 meses agora até o final da nossa vida, né? E muita gente está ficando ansioso demais por causa disso. Gente, a minha visão no meio desse processo todo ainda é uma visão de esperança. Eu vejo mais uma vez aquilo que está lá no texto de Hebreus, quando a palavra diz que o Senhor abalaria todas as coisas para que permanecessem só as inabaláveis. Então, as crises que nós estamos vivendo hoje de cultura são muito positivas. O saldo disso tudo é muito positivo. Quem está em Cristo, gente, se a gente permanecer vivo, se o Senhor nos chamar, dizer que agora chegou a nossa hora, nós já estamos resolvidos. Acho que isso não é para ser um problema, embora, óbvio, ninguém quer morrer antes da hora, né? E
ninguém quer que os seus aí sejam levados para junto do Senhor, antes da gente poder usufruir o máximo possível uns dos outros, né? Mas, gente, se estar com o Senhor é um privilégio, eu acredito que o que nós vamos viver daqui para frente como igreja, como ministério, talvez seja algo que a gente jamais poderia ter mensurado, poderia ter imaginado. Eu estou achando bonito como que as igrejas foram pegas de surpresa, como que Deus parece que ocultou de nós aquilo que eram os planos dele, e isso agora está gerando em nós a capacidade de enxergar essa nova esperança, esse novo rumo aí que o Senhor está apontando, né? Focar nas coisas inabaláveis. O mundo está percebendo que aquilo que a gente valorizava agora não é a coisa mais preciosa. Então, que nós, como igreja também, possamos aprender também a discernir quais são essas coisas preciosas, para a gente parar de ficar achando que dinheiro, que prédio, que tudo aquelas coisas que eram as coisas mais preciosas realmente são. Como diz um pastor amigo meu, o que o Senhor fez foi tomar as cartas da nossa mão e ele está embaralhando de novo. Então, como o jogo agora vai recomeçar, que ninguém dê a desculpa de que não tem condições, de que não tem visão, de que não tem... Gente, ninguém tem nada agora. E já que agora está tudo nivelado por nada, é hora da gente ficar sensível para aquilo que o Espírito quer que a gente viva, aquilo que a gente faz. É isso daí. Vamos orar. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por a gente poder fazer uma reflexão aí à luz da Tua palavra e da Tua vontade. Que o Senhor sensibilize o nosso coração, o coração de cada um aí que vai estar acompanhando essa gravação, no sentido mesmo de ouvir o Teu Espírito, ouvir a Tua palavra, no sentido das coisas eternas. Que a gente não se deixe corromper pelas coisas passageiras, pelas coisas temporais, pelas coisas que nos trazem conforto ou que tentam resolver os problemas que nós queremos que sejam resolvidos, mas que nós possamos nos concentrar em resolver os problemas que o Senhor deseja que sejam priorizados na nossa existência. Restaura o nosso conceito de comunhão, do ser igreja, do ser comunidade, apesar de qualquer dificuldade que a gente venha enfrentar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Show. Ari, mais uma vez, cara, obrigado. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, pela sua sabedoria. Foi um papo fantástico. Valeu. Não tem nem como te agradecer. Espero que a gente possa se esbarrar aí quando isso tudo acabar. E eu quero ouvir mais, me manter conectado. Tenho certeza que esses projetos que você está escrevendo aí vão abençoar muito a nossa igreja. Valeu, mano. Obrigado. Deus abençoe e a gente continua conversando aí. Show. Valeu. Um abraço. Até mais. Falou, mano.